Nesse vídeo nós veremos sobre timer. Então nós começaremos a usar as funções aqui das APIs. Dá uma olhada para vocês verem. Se você vir aqui, ó, tem uma variedade de funções, né, que são as APIs, né, são funções pré-definidas aqui. Então ela está dividida aqui por categorias, né? Então tem várias aqui, ó. Tem a parte de aritmética, conversão de dados, transferência de dados, operações lógicas, né? Então a gente vai procurar aqui, olha só. A gente está aqui, ó, tem essas aqui, ó, instruções básicas, essas APIs. Cada função tem um número, né? É um número da API. Mas aqui a gente pode ver pela sigla, que o timer está aqui, olha. Tem contadores, então nós vamos ver timer agora. Então, ó, se você tem uma network lá, tá, esse retângulo, se você clicar duas vezes aqui na função, ela já é inserida lá, ok? Então a gente pode, uma outra forma, deixa eu só apagar aqui, ó. Deixa eu só apagar esse. Outra forma é você pegar o timer daqui, ó, e arrastar, ó, clicar nele, arrastar e soltar lá, ok? São as duas formas. Então a gente arrastou o bloco de timer para lá, ok? Se você quiser saber o help, você destaca aqui e aperta F1. Ele mostra aqui o help da função, né, do bloco que você destacou e apertou F1. Então a API lá do timer é a API 1001 aqui. Então ela é formada, olha, tem essa linha de enable, as entradas dela são enable, S1, S2. Então aqui vai ser o número do timer, o S1. O timer é T0, T1, T2, então você pode ver que tem uma quantidade de timers que você pode usar, né, nesse processador. E aqui vai ser o tempo, então o timer aqui, dá uma olhada, a base de tempo aqui, ó, cada dígito. Então podemos dizer que a base de tempo desse timer é 100 milissegundos. A cada um número que você coloca, ele conta 100 milissegundos, né? Ok? Então nós vamos dar uma olhada um pouco sobre o tipo aqui. Você vem no help, as instruções do PLC, é só a gente voltar naquela tabela do dispositivo. Então timer, né? Ó, o timer tá aqui, ó. Ele é o T, né? O prefixo é T. Ele vai de T, aqui no caso pode ter até 512 timers, de T0 até 521, né? Então é T, ok? Só para nós vermos o tipo aqui. Então eu coloquei um timer, aqui é o T, o timer que você quiser, que é o T0, o primeiro que a gente vai usar. E aqui eu vou colocar 100, porque 100 vezes 100 milissegundos dá 10 mil milissegundos, que é igual a 10 segundos. Ok? Eu clico nessa linha aqui para destacar esse retângulo de edição e venho aqui no contato e chego aqui, olha, e insiro esse contato, ok? A linha de enable. Ok, eu venho aqui, ó, vou inserir mais uma network. Inserir. Já está o retângulo aqui, eu vou colocar mais um contato aqui, olha. Ok? E vou colocar aqui, ó, destaquei de novo o retângulo e vou colocar uma bobina aqui, ok? Vou tirar a seleção, aperto o ESC ou vem aqui e seleciono o ponteiro. Então aqui eu vou colocar, eu vou usar aqueles bits internos, ó, o 100 aqui, e vou explicar depois. Esse aqui é o bit do T0, que é o timer. Quando eu chego no tempo pré-definido, né, que eu atingir o tempo, ele vai marcar, ele vai transitar esse contato aqui. Aqui eu vou colocar o M101 aqui, uma saída, ok? Então eu vou compilar, compilou sem problema, e vou fazer um download. Então tá. Lembrando que sempre o meu call manager tá lá, a simulador rodando. Aqui tá dizendo que o PLC estava em run, ele colocou em stop para transferir e agora ele vai voltar para run. Ok, vou colocar em online aqui e ele já está em run rodando. Então como que funciona o timer? Ele tem essa linha de enable. Nesse momento a linha não é verdadeira, está aberto esse contato. Então ele não conta, né? Ele reseta na verdade a Terra. Então, se eu fechar esse contato, essa linha fica verdadeira, eu habilito o timer e aí começa a contar. Ele vai contar até esse valor de 0, só que cada variação aqui equivale a 100 milissegundos, que é a base de tempo dele. Quando é 1, foi 100 milissegundos, quando o número 2 aqui já foi 200 milissegundos, ele teria que contar até 10 mil, né? O número 10 mil que vai ser 10 segundos, vai ser, ok? 10 mil milissegundos, vai dar 10 segundos. Quando atingiu esse tempo, esse bit do T0, que está linkado ao time, ele é do time, ele vai ficar verdadeiro e eu ativo essa bobina de saída, né? Ok?
Mas se eu coloquei verdadeiro, ele começar a contar, se eu abrir esse contato, ele reseta o timer, né? Se eu abrir esse contato antes de atingir o número, ele vai resetar. E mesmo depois que atingir o número, se eu abrir esse contato e essa linha for falsa, ele reseta o timer. Então vamos ver aqui esse comportamento, né? Olha lá, tá contando, ok? Vou fazer essa linha, abrir esse contato, essa linha ficar falsa. Ele resetou, né? Vou verdadeiro de novo. Olha lá, tá contando o tempo. Quando tiver lá quase da metade, olha lá, vou abrir. Então ele reseta. Agora eu vou manter. Ele vai contar e eu vou manter. Ok, então vai chegar o tempo. Ó, deu o tempo. Ele ativou, quer dizer que o tempo atingiu o tempo pré-definido e ativou uma saída. Se eu abrir esse contato, eu reseto tudo. Ok? Então é assim que funciona esse timer. Você pode fazer uma mudança de comportamento nesse timer se eu apenas fizer isso aqui, ó, uma pequena mudança. Deixa eu mostrar aqui. Primeiro eu tenho que sair do online, ok? Venho aqui, vou incluir mais uma network aqui, ok? Vou colocar um contato aqui, depois eu explico por quê. E vou colocar uma bobina aqui, ok? Tá. Essa bobina, agora eu vou selecionar o ponteiro aqui. Essa bobina aqui, eu vou dar duplo clique, ela vai ser uma bobina de reset. Esse aqui vai ser um outro bit interno. Eu usei o 100, o 101 e eu vou usar o 102 aqui para. Essa aqui vai ser o T0. É o reset do T0. Quando eu quiser resetar o timer, né? Quando eu quiser, eu vou mostrar o porquê. Eu já estou fazendo um reset aqui. Aí qual é a diferença que eu vou fazer na mudança aqui? Ele era só T0, eu vou colocar um S agora, ST0. Isso já muda todo o comportamento. Como que ele vai trabalhar esse timer? Ele já não é mais o mesmo. Se eu fechar o contato, ele começa a contar, mas se eu abrir, ele não reseta, ele mantém o valor que estava. E aí se eu volto a fechar, ele volta a contar. Então ele fica acumulativo. Quando atingir o valor aqui, ele vai atuar, a saída, tudo. Para eu resetar, não adianta eu abrir aqui. Não adianta eu abrir a entrada dele, ele não reseta mais. Eu tenho que fazer um reset do timer mesmo, forçar um reset do timer dessa forma. Então vamos compilar. Ó, compilei sem problemas. E vou fazer um download. Transferir para o PLC. Está dizendo que estava em run, colocou para stop e agora está voltar para run. Ok, vou colocar online. Estou online. E ele está rodando. Então, para ver a simulação lá, ó, vou fechar o contato. Tá contando. Vou abrir o contato. Ó, ele não zerou, ficou. Então, é diferente do comportamento do anterior, né? É desse jeito aqui, que ele fica acumulativo, ele mantém. Volto a fechar, volta a contar. Vou abrir de novo, antes de atingir o tempo. Olha lá, abri, parou, não resetou. Se eu volto, olha lá, vou esperar, voltou. Ó, atingiu o valor. Atingiu o valor, o que aconteceu? T0 foi para 1 e atuou aquela saída. Então, se eu pegar agora aqui, antes de nada, se eu pegar aqui, abrir aqui essa linha. Ó, eu abri essa linha do Enable, mas ele manteve, ele é retentivo, ele não resetou. Por isso que eu precisei incluir essa network. Porque eu preciso vir aqui, ó, e forçar aqui, fazer um reset. Ó, acabei de resetar, lá, resetei, joguei para 0 de novo, né? Então, olha só, eu tenho que forçar um reset aqui, aí eu reseto. Então é assim que eu trabalho com esse tipo de timer aqui, né? Ele tem essas duas versões. Uma versão que pode ser acumulativa, aí eu preciso de um reset. A outra mais simples, que é só o T0, nesse caso só o T0, ele vai habilita, ele conta, mas se eu abrir a linha de habilita, ele vai resetar, ok? Então, é mais uma instrução aí, né? Começando a ver as instruções básicas primeiro, mas essa instrução é interessante. Então, nós temos que aprender bastante instruções diferentes, os comportamentos, porque quando você tem um programa, você vai criar uma lógica para resolver qualquer problema, né? Você vai estar criando ali uma lógica para solucionar um problema, você tem que saber, né? Você tem que saber quais funções, né? Então você tem
você tem conhecimento de muitas APIs, como funcionam, aí você pode ter as ideias e como aplicar, né? Como aplicar para resolver os seus problemas. Então é bom conhecer, né, o conjunto de APIs, saber como funciona boa parte delas, para você ter essas cartas na manga quando você tiver mediante a um problema, e você consegue usar para resolver da melhor forma possível, né? Mais enxuta e mais inteligente possível. Então, nós vamos acabar estudando então bastante as básicas, estudando algumas aqui para a gente conhecer, ter esse conhecimento dos diversas funcionalidades das APIs, tá? Então, agradeço a atenção, muito obrigado.